Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e paz. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje o tema aqui no canal Em Busca é o governo de Castelo Branco. É o primeiro governo de uma sequência conhecida como ditadura militar. Nosso objetivo é entender o governo de Castelo Branco no contexto da implantação do regime ditatorial brasileiro. Após o golpe cívico-militar de 31 de março de 1964, iniciou-se o governo do Marechal Humberto Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura militar no Brasil. O governo de Castelo Branco começou a partir de uma eleição indireta realizada pelo Congresso Nacional em 11 de abril de 1964, onde Castelo Branco concorreu com Juarez Távora e Eurico Gaspar Dutra e recebeu 99% dos votos do Congresso Nacional. Conforme Viana Filho, o governo de Castelo Branco foi o responsável por implantar as bases do aparato repressor que se estabeleceu durante o que ficou conhecido como os anos de chumbo. Para isso, foram decretados alguns atos institucionais durante o seu governo. Além disso, foi implantada uma política de austeridade a fim de conter os gastos do governo, o salário do trabalhador e reduzir alguns de seus direitos. O resultado prático disso foi o início da repressão e do autoritarismo que marcaram os anos da ditadura militar no Brasil. Assim, milhares de pessoas foram expurgadas de suas funções, seja da burocracia civil ou das Forças Armadas. No contexto do governo de Castelo Branco, diversos políticos perderam seus direitos e tiveram seus mandatos cassados. Além disso, as perseguições resultaram na cassação de dezenas de políticos. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, 41 deputados vinculados à oposição, principalmente ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, foram cassados. Nesse contexto, alguns governadores de oposição, a exemplo de Mauro Borges Teixeira, em Goiás, também perdeu suas funções. Segundo Santos, quando Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil, o Brasil já estava sob o efeito do Ato Institucional número 1, conhecido como AI-1. Desse modo, foi decretado no dia 9 de abril de 1964 e, por meio dele, o Comando Supremo impôs medidas que começaram a dar forma ao aparato repressor, a perseguição e o aprisionamento dos considerados opositores do regime, os chamados de subversivos. Além disso, o AI-1 também tinha como objetivo criar uma justificativa para a deposição legal de João Goulart. Assim, a partir do AI-1, diversos expurgos foram realizados por meio dos civis e dos militares. Com isso, milhares de pessoas foram destituídas de suas funções. Segundo o historiador Boris Fausto, estipula em números modestos que cerca de 1.400 pessoas perderam seus cargos na burocracia civil, enquanto 1.200 nas Forças Armadas. As perseguições também se estenderam aos movimentos sociais. Por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi duramente reprimida e sua sede foi incendiada, e a instituição foi colocada na ilegalidade. As ligas camponesas, que atuavam no campo em defesa da reforma agrária, também sofreram dura repressão e logo foi colocada na ilegalidade. A ditadura militar, a partir de Castelo Branco, usou bastante dos inquéritos policiais militares,
os conhecidos IPMs, para perseguir e prender os opositores. Os IPMs eram um mecanismo de repressão e investigação utilizado para combater todos aqueles que a ditadura enxergava como subversivos. Conforme Lilian Moritz, o uso dos IPMs como forma de repressão é evidenciado, pois somente nas primeiras semanas após o golpe, mais de 700 foram criados e mais de 10.000 pessoas tornaram-se réis desses inquéritos. Conforme o que se estipulou, após a eleição de Castelo Branco, de forma indireta, como falamos no início, diante das transformações da sociedade brasileira, devido à questão desencadeada pela repressão, outras medidas foram tomadas pelo governo de Castelo Branco, como, por exemplo, o AI-2 e o AI-3. Esses dois atos institucionais resultaram no endurecimento do regime no país. Conforme Ione de Carvalho, no livro didático, o ato institucional número 2 foi decretado no final de 65 e determinou que a escolha para presidente fosse por eleições indireta, no qual o Congresso tinha toda a prerrogativa para eleger. Desse modo, o Executivo vai criando um mecanismo para superar o poder do Legislativo e do Judiciário. Segundo Boris Fausto, o AI-2 fez com que figuras conservadoras da política brasileira, como, por exemplo, Carlos Lacerda e Adhemar de Barros, rompesse com a ditadura. O rompimento de Carlos Lacerda levou ao surgimento ou à criação da Frente Ampla, um grupo de políticos de oposição que articulava o retorno da democracia ao país, sobretudo para que as eleições presidenciais acontecessem de forma direta. A Frente Ampla contou com o apoio de João Goulart, JK e outros políticos a partir do início de 1968 e foi colocada na ilegalidade pela ditadura. No outro ato institucional, o número 3, foi estabelecido também o bipartidarismo no Brasil, tendo o Partido da Situação, denominado de Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o Partido da Oposição, o chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O AI-3 também estendia a realização de eleições indiretas para governadores e prefeitos. Ainda no governo de Castelo Branco, foi outorgada uma nova Constituição para o país em 1967. Assim, o governo de Castelo Branco estendeu-se até 1967 e foi substituído pelo governo de Arthur Costa e Silva, que consolidou o que chamamos de anos de chumbo. Na visão de Herman, a política econômica de Castelo Branco é caracterizada como uma política de austeridade. Entre os objetivos principais do governo estava o controle da inflação, o endividamento público e a questão do controle do salário do trabalhador. Para tanto, foi criado o Plano de Ação Econômica do governo. Assim, a redução do endividamento público era a grande missão e foi realizada alguns elementos de controle de gastos públicos, medidas do governo para controlar o salário e o reajuste, além de quebra de alguns direitos. Além disso, Castelo Branco estendeu uma lei que regulava a realização de greves trabalhistas. Com essa lei foi criada uma série de condições bastante rígidas para que as greves fossem autorizadas. Na prática, a lei tornava praticamente impossível a realização de greves no país. Em questões econômicas e trabalhistas, foi determinada a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que facilitava a demissão de funcionário.
Na visão de Santos, o FGTS acabou com as antigas leis e estipulou que as empresas deveriam depositar 8% do salário do trabalhador em forma de imposto, e este só poderia ser sacado quando fosse demitido por justa causa ou em caso de compra de sua própria casa. Essa lei foi decretada por Castelo Branco, usando suas prerrogativas de poder dadas pelo AI-2. Todavia, essa política de austeridade implantada pelo governo alcançou os objetivos pretendidos pelo governo, ou seja, controlou a inflação, controlou os gastos públicos e deu base para que, a partir de 1968, ocorresse o chamado milagre econômico brasileiro. Enfim, o governo de Castelo Branco, que durou de 1964 a 1967, pode ser considerado como autoritário, repressor, perseguidor, além de manter um profundo controle financeiro e político do país. Desse modo, abriu caminho para os anos de chumbo no Brasil como o primeiro presidente da ditadura militar brasileira. É isso aí, vamos que vamos, dê um joinha e tchau!